Existe uma verdade psicológica profunda que Carl Jung descobriu há quase um século e que pode transformar completamente a maneira como as pessoas sentem sua presença ou sua ausência. Imagine ter o poder de despertar em alguém uma necessidade quase visceral de sua companhia, uma inquietação que cresce silenciosamente até se tornar um desejo irresistível de te procurar. Não estou falando de manipulação barata ou truques superficiais que você encontra por aí. Estou revelando os mecanismos mais profundos da psique humana, aqueles que Jung chamava de forças arquetípicas do inconsciente coletivo. Forças tão poderosas que moldam nossos desejos mais íntimos sem que nem percebamos. Parte 1. O princípio da escassez. Psíquica Jung descobriu algo fascinante sobre a natureza humana que contradiz completamente o que a maioria das pessoas acredita. Sobre relacionamentos, ele percebeu que nossa psique não funciona de forma linear ou lógica. Ela opera através de compensações e opostos. Quando algo se torna abundante demais em nossa experiência consciente, o inconsciente automaticamente cria uma demanda pelo seu oposto. É exatamente por isso que você valoriza mais intensamente aquilo que está ausente, especialmente quando essa ausência desperta memórias afetivas carregadas de significado emocional profundo. O mecanismo que Jung chamava de energia libidinal represada é extraordinariamente poderoso porque atua diretamente no sistema nervoso primitivo. Quando nossa energia psíquica não encontra um objeto específico para se fixar, ela não simplesmente desaparece. Ela se intensifica exponencialmente, criando uma pressão interna que busca desesperadamente uma válvula de escape. Pense em quantas vezes você só percebeu o verdadeiro valor de alguém no exato momento em que essa pessoa se afastou da sua vida. Não é coincidência, não é casualidade. É uma lei fundamental da psique humana. Nossa mente funciona através de polaridades dinâmicas, presença e ausência, conhecido e desconhecido, consciente e inconsciente, segurança e mistério. Jung observou que essas forças opostas não existem separadamente, mas se alimentam mutuamente em um processo que ele denominava enantiodromia. A tendência natural dos opostos se transformarem um no outro. Quando você se torna estrategicamente escasso, não está apenas criando distância física ou emocional superficial. Você está ativando no outro uma busca psicológica profunda que opera em níveis que a pessoa nem consegue compreender conscientemente. O mais fascinante é que você se torna o que Jung chamava de complexo autônomo na mente dessa pessoa. Uma força psíquica independente que continua trabalhando, processando e se desenvolvendo mesmo quando você não está fisicamente presente. Esse complexo possui vida própria, alimentando-se das memórias, fantasias e projeções que a pessoa cria sobre você. É como se você se tornasse um personagem vivo no teatro interno da mente do outro, representando peças dramáticas que ela nem percebe estar assistindo. A genialidade desse princípio está na sua naturalidade. Você não está forçando nada, artificial ou manipulativo. Está simplesmente alinhando seu comportamento com as leis naturais da psique humana que Jung passou décadas estudando. Quando alguém começa a sentir sua falta intensamente, não é porque você aplicou uma técnica, é porque você despertou forças arquetípicas que já estavam dormentes, esperando o estímulo certo para emergirem com toda a sua potência primitiva e irresistível. Parte 2. A sombra e o magnetismo do proibido aqui. Chegamos a um dos territórios mais poderosos e perigosos da psicologia profunda, o conceito revolucionário, que Jung chamava de sombra.
Todo ser humano carrega dentro de si aspectos reprimidos, negados e não integrados da personalidade, desejos que não admite nem para si mesmo, impulsos que foram banidos para as regiões mais obscuras do inconsciente. Esses conteúdos sombreados não desaparecem simplesmente por serem ignorados. Eles se tornam ainda mais poderosos, operando nas profundezas como forças magnéticas invisíveis que moldam nossos desejos mais secretos. Quando você se afasta estrategicamente de alguém, você não está apenas criando saudade comum ou nostalgia superficial. Você está ativando diretamente a sombra dessa pessoa, de uma maneira que ela nem consegue perceber conscientemente. O inconsciente dela começa a projetar em você qualidades, características e possibilidades que talvez nem existam na realidade, mas que representam aspectos reprimidos da sua própria personalidade. Você se torna uma tela em branco onde o teatro mais íntimo e proibido da psique do outro é representado em cores vibrantes e emoções intensas. Jung descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Somos instintivamente atraídos por aquilo que nos é negado ou proibido. Não é apenas rebeldia adolescente ou teimosia, é um mecanismo psicológico profundo que ele chamava de fascinação pelo luminoso. Quando algo se torna inacessível, misterioso ou distante, automaticamente adquire qualidades quase sagradas em nosso inconsciente. É por isso que as pessoas frequentemente idealizam quem está ausente, projetando perfeições imaginárias que transformam uma pessoa comum em uma figura quase mítica. A frase mais profunda de Jung sobre esse fenômeno era: aquilo que resistimos persiste, e isso se aplica de forma devastadoramente eficaz ao desejo humano. Quando alguém tenta conscientemente esquecer você, não pensar em você ou diminuir sua importância, o inconsciente faz exatamente o movimento oposto. Cada tentativa consciente de apagar sua memória se torna um reforço inconsciente da sua presença. Cada esforço para racionalizar sua ausência alimenta ainda mais o complexo emocional que você representa na psique dessa pessoa. O que torna esse mecanismo ainda mais poderoso é que ele opera completamente fora do controle consciente. A pessoa pode até mesmo acreditar racionalmente que superou você, que seguiu em frente, que está indiferente à sua presença ou ausência. Mas nas profundezas do inconsciente, nas camadas mais primitivas da psique, onde habitam os instintos e arquétipos mais antigos, sua imagem continua exercendo uma influência magnética que cresce silenciosamente até explodir em momentos de vulnerabilidade emocional, transformando indiferença aparente em desejo desesperado e incontrolável. Parte 3. Os arquétipos do amor e da paixão. Jung revolucionou nossa compreensão sobre a atração humana quando identificou que cada pessoa carrega dentro de si imagens arquetípicas profundas do parceiro ideal. Ele chamava essas forças de ânima nos homens e animus nas mulheres. Essas não. São simplesmente preferências pessoais ou gostos individuais desenvolvidos através da experiência. São padrões psíquicos primitivos, gravados no nosso DNA psicológico através de milhões de anos de evolução humana, representando as qualidades que nossa espécie considera essenciais para a sobrevivência, reprodução e transcendência espiritual. Quando você consegue ativar esses arquétipos na psique de outra pessoa, você não está apenas despertando interesse pessoal ou atração superficial. Você está tocando em camadas ancestrais e primitivas da mente humana que precedem a civilização, a cultura e até mesmo a linguagem. É como acessar um código genético emocional que determina nossos desejos mais profundos. A ânima representa o feminino eterno que todo homem busca. Mistério, receptividade, intuição, beleza transcendente.
a capacidade de despertar sentimentos que ele nem sabia que possuía. O ânimos, por sua vez, encarna o masculino arquetípico que ressoa no inconsciente feminino. Força, proteção, determinação, liderança espiritual, a capacidade de dar direção e significado à existência. Jung percebeu que somos atraídos não apenas por pessoas reais de carne e osso, mas fundamentalmente por aquilo que elas representam simbolicamente em nosso inconsciente coletivo. Uma pessoa pode despertar paixão devastadora, não tanto pelo que é, mas pelo arquétipo que consegue incorporar e projetar. A chave revolucionária está em compreender que esses arquétipos não são estáticos. Eles podem ser cultivados, desenvolvidos e projetados conscientemente. Quando você incorpora características arquetípicas relevantes, mistério, profundidade emocional, independência espiritual, presença magnética, e depois se retira estrategicamente, você deixa uma impressão psíquica que continua ecoando na mente do outro muito tempo depois da sua partida física. É como plantar uma semente arquetípica que germina e cresce no jardim secreto do inconsciente alheio. O que torna esse processo ainda mais fascinante é que os arquétipos possuem vida própria na psique humana. Uma vez ativados, eles começam a trabalhar autonomamente, criando fantasias, sonhos, devaneios e obsessões que a pessoa experimenta como se fossem completamente espontâneos. Jung observou que quando alguém se torna portador de um arquétipo, para outra pessoa, essa conexão transcende completamente as limitações da personalidade individual. Você deixa de ser apenas você mesmo para se transformar em uma força simbólica universal que representa possibilidades de realização, transcendência e completude que a pessoa busca desesperadamente, muitas vezes sem nem compreender o que está realmente procurando. Parte 4. A individuação como fonte de magnetismo irresistível, conceito mais revolucionário e transformador de Jung, foi o processo que ele chamava de individuação, o desenvolvimento gradual da nossa personalidade única, autêntica e integrada. Diferente do que a maioria das pessoas imagina, individuação não é egoísmo ou narcisismo, mas sim o trabalho heróico de se tornar verdadeiramente quem você é destinado a ser, integrando todos os aspectos da sua personalidade, inclusive aqueles que preferia negar ou esconder. Pessoas genuinamente engajadas nesse processo de autodesenvolvimento exercem um magnetismo natural absolutamente irresistível, que opera em frequências psíquicas que a maioria não consegue nem perceber conscientemente. Esse magnetismo não é artificial, calculado ou performático. É o resultado natural de alguém que está verdadeiramente conectado com seu próprio centro psíquico, com aquilo que Jung chamava de self, o núcleo mais profundo e autêntico da personalidade. Indivíduos em processo de individuação emanam uma qualidade energética particular que Jung denominava presença luminosa, uma força quase tangível que outros sentem instintivamente, mesmo sem conseguir explicar racionalmente o que estão experimentando. É como se essas pessoas carregassem consigo um campo magnético invisível que desperta algo adormecido na psique de quem se aproxima. A razão pela qual esse magnetismo é tão poderoso está relacionada com um princípio fundamental da psicologia profunda. Somos instintivamente atraídos por aquilo que representa nosso próprio potencial não realizado. Quando você combina desenvolvimento pessoal genuíno com retiradas estratégicas bem executadas, você cria um efeito duplo devastadoramente eficaz. A pessoa não apenas sente sua falta emocionalmente,
mas percebe inconscientemente que você representa algo que ela própria busca desesperadamente: autenticidade, propósito, profundidade, conexão com algo maior que a existência comum e superficial. Jung observou que pessoas em processo de individuação se tornam espelhos naturais do potencial não realizado dos outros. Quando alguém está na sua presença, experimenta vislumbres do que poderia se tornar. Sente ecos de possibilidades que existem adormecidas em sua própria psique. Sua ausência posterior não é apenas perda de companhia, é perda de conexão com essas possibilidades transcendentes. A pessoa sente como se você tivesse levado consigo uma parte dela mesma que ela nem sabia que possuía, criando um vazio que não pode ser preenchido por ninguém mais. O aspecto mais sofisticado desse processo é que indivíduos verdadeiramente individuados desenvolvem o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade extraordinária de integrar opostos aparentemente incompatíveis dentro da própria personalidade. Eles conseguem ser simultaneamente fortes e vulneráveis, independentes e capazes de intimidade profunda, misteriosos e transparentes, acessíveis e inatingíveis. Essa complexidade psicológica cria uma fascinação quase hipnótica, porque representa a resolução de conflitos internos que a maioria das pessoas carrega sem conseguir resolver. Quando você se afasta tendo demonstrado essa integração, deixa a pessoa com uma sede psicológica que nenhuma personalidade comum consegue saciar. Parte 5. A implementação magistral dos princípios junguianosa. Implementação eficaz desses princípios psicológicos profundos não acontece através de jogos mentais infantis, manipulações superficiais ou estratégias calculistas que qualquer pessoa consegue detectar instintivamente. Ela exige uma transformação genuína da sua presença psicológica, um processo que Jung considerava verdadeiro trabalho alquímico. A transmutação da personalidade comum em algo que transcende as limitações ordinárias da existência humana. O primeiro passo fundamental é cultivar genuinamente seus próprios interesses, paixões e projetos, até se tornar alguém verdadeiramente fascinante para si mesmo primeiro. Desenvolva conscientemente o que Jung chamava de função transcendente. Essa capacidade extraordinária de integrar polaridades aparentemente incompatíveis dentro da sua própria personalidade. Aprenda a ser simultaneamente acessível e misterioso, caloroso na presença e independente na ausência, profundamente empático e impenetravelmente centrado em si mesmo. Essa não é duplicidade ou falsidade, é a marca registrada de personalidades verdadeiramente desenvolvidas que conseguem acessar diferentes aspectos de si mesmas conforme as circunstâncias exigem, mantendo sempre um núcleo autêntico e inabalável. Pratique religiosamente o que Jung denominava participação mística, esses momentos raros de conexão genuinamente profunda, onde duas psiques se encontram em níveis que transcendem completamente a comunicação superficial. Esses encontros devem ser seguidos de retiradas contemplativas, calculadas, que deixam a outra pessoa processando mentalmente a intensidade extraordinária do que foi compartilhado. É crucial compreender que você não está criando dependência emocional comum, está oferecendo vislumbres de possibilidades de conexão que a pessoa nunca experimentou antes e que não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Chave mais sofisticada está em se tornar o que Jung chamava de portador de símbolos vivos, alguém que encarna arquétipos universais de forma tão natural e autêntica que desperta no outro reconhecimento inconsciente de forças primordiais.
Isso não pode ser fingido ou imitado superficialmente. Requer desenvolvimento genuíno das qualidades que você deseja projetar. Se quiser representar mistério, cultive genuinamente profundidade interior. Se quiser incorporar força, desenvolva verdadeira resistência psicológica. Se quiser emanar independência, construa uma vida tão rica e significativa que a companhia dos outros se torne prazer, não necessidade. Lembre-se sempre da distinção fundamental que Jung fazia entre manipulação e despertar. Você não está controlando ou forçando sentimentos artificiais. Está ativando forças psicológicas naturais que já existem em estado latente, mas que permanecem adormecidas na maioria das pessoas devido à superficialidade da existência moderna. Quando alguém começa a sentir sua falta desesperadamente, não é porque você aplicou técnicas nela, é porque você despertou algo nela. Potenciais de sentimento, profundidade e transcendência que ela possuía, mas que nunca havia sido ativado por nenhuma outra pessoa. Você se torna catalisador de uma transformação que ela, no fundo, sempre desejou experimentar. Chegamos ao ponto onde a verdade mais profunda precisa ser revelada. Todo esse conhecimento que acabei de compartilhar com você não é apenas sobre fazer alguém sentir sua falta, é sobre uma transformação fundamental da sua própria existência. Jung passou a vida inteira tentando nos alertar para uma realidade perturbadora. A maioria das pessoas vive em um estado de semiconsciência, operando através de padrões automáticos e reações previsíveis que as mantêm presas em relacionamentos superficiais e conexões vazias. Quando você domina esses princípios psicológicos profundos, você não está apenas mudando como os outros te percebem. Você está despertando de um sonho coletivo de mediocridade emocional que mantém bilhões de pessoas em relacionamentos que nunca transcendem o nível da conveniência mútua ou dependência emocional infantil. A realidade mais impactante é que essas forças arquetípicas que discutimos, a sombra, a ânima, o ânimos, o processo de individuação, não são conceitos teóricos abstratos que você pode aplicar ocasionalmente quando conveniente. Elas são as forças mais poderosas que governam sua existência, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, moldando cada relacionamento, cada atração, cada rejeição que você experimenta. A diferença entre pessoas comuns e aquelas que exercem magnetismo genuíno não está nas técnicas que aplicam, mas na profundidade de autoconhecimento que possuem e na coragem de integrar aspectos da personalidade que a maioria prefere manter. Escondidos nas sombras do inconsciente, Jung descobriu algo que vai transformar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos humanos. Quando você se torna genuinamente fascinante para si mesmo, quando desenvolve uma vida interior tão rica e significativa que sua própria companhia se torna fonte de prazer profundo, você automaticamente se torna irresistível para os outros. Não é paradoxo, é lei psicológica fundamental. Pessoas que precisam desesperadamente da validação alheia emanam uma energia de carência que repele instintivamente. Pessoas que cultivaram riqueza interior genuína emanam uma completude que desperta nos outros o desejo de participar dessa abundância. Sua ausência se torna valiosa precisamente porque sua presença representa algo raro no mundo moderno, autenticidade integrada.